Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunimos-nos em Seu nome, Pai, em Seu nome, querido Jesus, para vos agradecer pela vida, Pai, agradecer por estar sempre conosco, querido Mestre, e sim, juntos, para o Evangelho, Joana de Ângeles, para o aprendizado da noite. Por isso, nesta noite, viemos vos pedir, Pai, saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por nossa graça, agora e sempre. Muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E a gente já vai identificando, né? Zeca Portela, boa noite, Adriano Santos, Denise Holland, Bárbara Santana Neri. Também aqui nós temos, olha aí, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, a Alzira Crepaldi, já deixaram também o seu boa noite aqui. E claro, nós vamos agradecendo a participação, a presença sempre amável, né, de todos vocês. Então sejam todos muito bem-vindos e claro, esperando que seja tudo bem. E encerrando mais uma semana, pois é, primeira semana de novembro já, está indo, dia 7 hoje, né? Então, já iniciamos aí um finalzinho de semana, chegando para todos nós. Então, queridos amigos, eu e Célia damos uma boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro hoje, número 1325, olha, né? Que bom! E nós estamos então vendo no Evangelho o capítulo, aqui, fugiu, tudo aqui, capítulo 23, é o vento, tem um ventilador aqui do lado, né? Então o vento, como diz aquele velho filme, né? O vento levou. Mas aqui é o capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, e vamos falar então que os sãos não têm necessidade de médico. É o item de agora, nossa boa noite aí também para o Fábio Fidelis. Vamos ver o que nos fala o Evangelho então? Vamos lá, né? Vamos entrar em contato com o Evangelho para todos nós nesta noite. Jesus estando à mesa na casa desse homem, o Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida para se assentarem à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo-os ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médicos, mas os doentes. É o que nos traz São Mateus no capítulo 9 do Evangelho. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz o seguinte para nós sobre essa passagem. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que querem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e os deixa livres para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa.
Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado, senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios, para os fortalecer no bem, aos viciosos, para os corrigir. Esses últimos não são os doentes que têm necessidade de médico, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro, que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-los mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhes poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhes coloca na mão, não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, então, que é punido com a perda ou desmoralização da sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assediado senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. É o que nos fala o Evangelho hoje, quando que, ali o Evangelho de São Marcos, eu venho confirmando, São Mateus, aliás, nos fala dessa passagem bíblica, onde nosso querido mestre assentou lá com os cobradores de impostos, os publicanos, como eram chamados à época, e eles todos eram considerados pessoas de uma vida, porque cobravam impostos, especialmente para Roma, naquele período que dominava, então, tinha conquistado ali a Judéia. E eles não gostavam dos publicanos e de outras castas, entre aspas, vamos assim dizer, e chamavam de pessoas de má fé. E foram ali dizer, então, por que Jesus sentava, se ele era tão falante das boas coisas, sentava com essas pessoas de má fé, de má vida, aliás, no conceito deles, fariseus. E Jesus simplesmente respondeu, eu vim para aqueles que precisam. Os sãos não precisam de médicos. Ou seja, aqueles que precisam ouvir, ser esclarecidos, precisam estar mais atentos. Especificamente aqueles que têm uma maneira de vida mais complicada, que a gente bem conhece, bem sabe, e que todas as orientações evangélicas estão aí. Jesus veio àquele tempo, se mantém vivo até hoje por suas palavras e por tudo que ele representa para cada um de nós. Ele se mantém absolutamente vivo. É como se nós, digamos aí, nas nossas aflições ou nas nossas alegrias mesmo, ou nesse momento em que nós estamos falando dele, vocês estão aí ouvindo, essa passagem do Evangelho, tivéssemos com ele presentes na nossa mente, estivéssemos vendo, dentro daquela imagem clássica que se faz de Jesus, aqueles longos cabelos cacheados, aquele olhar penetrante, aquela barba, aquele bigode, aquele rosto e tal, que praticamente todas as figuras representam aquela mesma pessoa, aquele mesmo semblante. Nos filmes também nós os vemos. Então ele está sempre presente para todos nós e mais presentes ainda por tudo aquilo que ele nos falou, por tudo aquilo que ele trouxe para nós, pelas mensagens, pelas orientações. Então, tal é o sentido da vinda de Jesus, para esclarecer a todos nós. Não só aqueles que, à época, eram considerados de má vida, mas aqueles que eram boas-vidas também. Então, no caso, os fariseus, que eles se
tinham uma posição privilegiada, porque conheciam a lei, os doutores da lei, né? E ali a lei era tudo, a lei de Moisés, o Torá, como eles falam, né? Que está aí até hoje, era tudo. Então, na época, eles se aproveitavam muito e enriqueciam, tinham uma boa vida, enquanto que o povo, ora o povo, né? Como se diz. Então, Jesus veio exatamente para os doentes. Mas a questão é que ninguém se acha doente. Nós não nos achamos doentes. Por mais que nós tenhamos dificuldades, por mais que nós façamos coisas erradas, nós não nos julgamos doentes. Nenhum de nós se julga doente. Então, imagina se à época os fariseus iam se julgar doentes, porque Jesus veio também, e quase que principalmente para eles, que se aproveitavam da situação, né? Então, eles consideravam os outros de má vida, mas eles não eram de má vida, porque eles eram lá os religiosos que conheciam todos os livros hebreus, etc. e tal. E todos os outros, então, estariam ali numa escala inferior a deles. E Jesus, na sua vinda, como não tinha, claro, acesso aos fariseus a conversar, nas poucas vezes que ele foi lá conversar e falar um pouco, teve aquelas situações todas complicadas. Então, ele falava que aos pobres, aos doentes, fazia suas curas, e isso mexia com eles. Por isso mesmo que eles estavam e ficaram o tempo todo, tentaram ali, né? Pegar Jesus de uma maneira ou do outro, pegar uma contradição, pegar uma coisa que ele falava, que eles consideravam errada, até que foram, todos fizeram, e nós sabemos a história de Jesus como acaba. Física, a história física dele, a sua passagem por nós como acaba, porque ele está sempre na nossa memória, vivo na nossa memória, como eu acabei de falar. Você está orando o Pai Nosso quando está devidamente concentrado e não pensando em outras coisas, que é tão comum, né? Mas estamos orando o Pai Nosso, parece que nós vemos Jesus ali junto conosco. Quando nós fazemos nossa prece, parece que nós vemos Jesus ali conosco. E não só a prece na oração, mas a prece no diálogo, né? Como naqueles instantes que ele mesmo diz, entra aí no seu quarto, fecha a porta e vamos conversar. Quando pedimos a eles com as nossas palavras, quando falamos a ele das nossas dúvidas, dos nossos erros, das nossas solicitações, dos nossos pedidos, é como se ele estivesse, sim, e está, não é? Ali, ao nosso lado. Então, utilizemos com maestria essa possibilidade. E dentro até do que o texto ali falou, ele versou e depois puxou o assunto mais para a mediunidade, a questão dos médiuns, a questão daqueles que merecem, que não merecem. Mas a questão toda é se procurar fazer um trabalho bem feito, sem envaidecimento, né? Trabalhando para auxiliar aqueles que estão e são necessitados. Sejam os médiuns auxiliando aqueles que estão no plano espiritual, sejamos todos nós, em nosso dia a dia, também auxiliando aqueles que precisam. Nós aí vamos sim, né, ter a atitude de Jesus, podemos considerar, porque nós estaremos trabalhando e procurando auxiliar os nossos irmãos, seja de uma maneira material tão necessária, né, mas também seja nessa maneira moral, de conversar, de ouvir, de falar, de dar o ombro, de trazer o consolo e a boa palavra, que era aquilo que Jesus fazia à sua época. Então todos nós temos essa chama dentro de nós, porque Jesus é nosso irmão, é filho do mesmo Deus que nós somos. Ele tem uma evolução absolutamente extraordinária, né? Máxima, diferente de nós que estamos aqui, patinando. Mas ele está sempre conosco. E ele mesmo nos disse que todos nós podemos ser como ele. E nosso futuro, temos todo o tempo para trabalharmos a nós mesmos, mas aí precisamos trabalhar. Sem trabalhar, nós não vamos conseguir, né? Nós vamos continuar sendo os doentes e Jesus sempre aquele médico disposto a nos auxiliar. É a opção de cada um de nós, né? Pois é. Vamos então aqui, vamos agradecer a mais alguns de vocês, vamos ver aqui os nossos boa noites de hoje. Olha aí, o Barros Maurício, nosso abraço para o Barros. Também a Judélia Lima, né? O Fábio Fidelis, que nós já falamos. A gente agradece essa participação, essa presença de todos vocês, da Judélia Lima. E nós temos a Joana de Ângeles,
A Joana de Ângeles vai falar para nós hoje sobre curas. Pois é, curas. Será que Joana vai falar para nós sobre curas? E é o capítulo 23, então, do livro Desperta e Seja Feliz. Nós temos mais alguns capítulos desse livro, né, para nós conversarmos um pouquinho. Depois já vamos passar aí para outros, são mais 8, né, concluindo de hoje, são mais 8 capítulos, tem 30 capítulos do livro. Mas hoje ela fala sobre curas. Vamos ver o que ela fala. À medida que se multiplicam os novos paradigmas a respeito do ser humano como realidade espiritual, que é sustentado em fatos robustos, surgem valiosas terapias nas áreas alternativas, objetivando a libertação do sofrimento, da angústia, do medo, dos desequilíbrios de toda a ordem. Felizmente, todas elas têm por meta a conquista de um ser integral, que supere os limites e as constrições que remanescem no seu passado espiritual, aprofundando a sonda da investigação nas causas profundas que lhe jazem no ser, viajou de inúmeras existências corporais, nas quais se comprometeu durante a própria e a consciência cósmica. Nossos erros que precisamos resgatar. Enquanto não se identifique com o erro e dele se conscientize, assumindo o compromisso de regularização pelo amor, pelo bem, permanecerão os fatores de perturbação ou os degenerativos de difícil superação. A cura real somente ocorrerá do interior para o exterior, do cerne para a sua forma transitória. Nesse sentido, a cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. Aí é que está. Como disse, para nós deixarmos de ser aqueles doentes e passarmos a curar. Primeiro a nós mesmos por nossas atitudes e depois ao próximo por nosso auxílio, por nossa experiência, por nosso exemplo. E como ela diz, a cura só acontece de dentro para fora. É a nossa consciência, ou nós que precisamos nos curar de tantas coisas complicadas que nós fazemos, que nós pensamos, que nós falamos, que nós já fizemos e que talvez ainda possamos vir a fazer. Né? É o nosso futuro, é o dia a dia, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a experiência do passado está aí para cada um de nós. Nesse sentido, a cura, então, tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. Assim, a cura é um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Toda cura procede de Deus. Como Deus é amor, eis que o amor é essencial no mecanismo da saúde. O amor sempre está aberto à compaixão. Não se pode ser compadecido esquecendo-se da solidariedade. Desse modo, curar ou curar-se é forma de contribuir para o bem-estar do próximo. Pois é, muito interessante, né, essa colocação que ela faz aqui. Desse modo, curar ou curar-se é a forma de contribuir para o bem-estar do próximo. E quando nós estamos sãos, ou bem, porque são de tudo é meio complicado, né, no momento, nós estamos bem, nós passamos também coisas boas, as pessoas se sentem melhor em estar próximas a nós, por nossas reações, por nosso semblante, por aquilo que nós falamos, por aquilo que argumentamos. Então é um processo de primeiro nós nos curarmos, para depois também auxiliar aqueles que precisam. E Joana aqui diz então, vamos lá. Curar é participar com elevado sentimento de compreensão das debilidades alheias. Essa compreensão expressa-se como tolerância, que ajuda sem contestar e sem revolver feridas. Curar é tolerar tudo e todos, avançando no rumo da paz. A paz resulta do equilíbrio entre a razão e o sentimento, o que se faz e como se faz, sempre edificando.
E nessas colocações de Joana, a gente já vai percebendo as dificuldades por aquilo que nós pensamos, falamos, por aquilo que nós somos ainda. Quando ela diz, curar é tolerar tudo e todos, avançando no rumo da paz. Como é que anda a nossa tolerância? E aí, Joana, então, fala aqui para nós ainda o seguinte: a paz resulta do equilíbrio entre a razão e o sentimento. O sentimento ele sempre é mais aflorado, é aquela coisa que parece que tantas vezes nos ofende e que a gente se sente mal porque falaram isso, a gente, o nosso sentimento. E ela diz que a paz resulta do equilíbrio entre o que? Esse sentimento que tantas vezes malucos que nós temos e a razão. Se nós colocarmos nossos sentimentos frente à razão, as nossas ações, as nossas reações frente à razão, nós vamos ver o quanto nós ainda precisamos melhorar. O quanto. E aí Joana diz o seguinte: para conseguir essa cura, para conseguir essa paz, é preciso orar. Indispensável orar. Curar é, portanto, mergulhar no oceano da oração, de onde procedem a inspiração e a coragem para prosseguir no esforço de crescimento espiritual. As curas verdadeiras resultam da decisão superior de encontrar-se e localizar-se, cada qual no contexto do equilíbrio que vige no universo. Curar é libertar-se do ego inferior e alar-se ao eu profundo espiritual na realidade legítima. Sempre que Jesus curava, envolvia o paciente em sucessivas ondas de amor, e por sabê-lo eterno, necessitado de novas e contínuas viagens carnais iluminativas, recomendava, simples, ou como a gente diz, curto e absoluto: não peques mais para que não te suceda coisa pior. Para quem que ele disse isso? Para a mulher, que todos iam condenar e lapidar, que nós vimos agora uns encontros atrás. Então, curar-se é fazer essa viagem interior. Curar a nós é pegar as orientações de Jesus e ver o quanto que nós estamos conseguindo segui-las. Curar é ver, conhecer, que já conhecemos as virtudes, e ver o quanto estamos, em que patamar nós estamos frente a essas virtudes. Curar, como diz Joana, é tolerar tudo e todos. E esse é o nosso grande problema, né? A tolerância, a paciência, etc, etc. Avançando no rumo da paz. Sem paz não há cura. Então, por isso que nós precisamos sempre estar fazendo esse balanceamento entre o sentimento e entre a razão. Porque os sentimentos, eles são, em sua grande maioria, explosivos, eles transcendem a razão, eles fogem ao controle da razão, porque eles explodem, muitas vezes explodem de uma maneira significativa, causando uma série extraordinária de problemas. E aí nós temos tantas e tantas ocorrências, como nós sabemos, não é? De situações graves, levadas pelo quê? Pela razão? Pelo sentimento. Nós temos os homicídios, nós temos os feminicídios, nós temos os infanticídios, nós temos tantos e tantos casos aí pela justiça, motivados por quê? Pela explosão do sentimento, não controlado pela razão. Então é preciso que haja esse equilíbrio, para que a gente possa se tranquilizar, tornar o ambiente mais tranquilo, para que os outros também possam se tornar tranquilos. Mas é uma decisão, é uma ação de cada um de nós e que nosso Pai nos auxilie nessa caminhada, não é? Então, nosso boa noite também aí para o Eliseu Gasparino, seja muito bem-vindo. Pois é, amigos, Joana de Ângeles para nós, né? Falando sobre cura e que, claro, depende de cada um de nós também. Mas vamos aqui cumprimentar os aniversariantes de hoje: o Mário Faria Serra, Jefferson Nunes, Tony Antonia Nalva dos Santos, Isabel Negrini. Nosso abraço para Isabel, né? A gente conhece, uma grande amiga nossa, veio da Célia, que Deus abençoe. Muita, muita saúde. A Célia mandando eu também um abração
Beijão aí para você, Isabel. Já cumprimentamos hoje, né? Pelo Facebook e tal, a gente já mandou. Também pelo WhatsApp. Barça Assis também, a Marta Vilela, Maria de Deus, aliás, de Jesus, não é Maria de Deus, não é você é de Deus, viu, Maria? Mas aqui no nome você é de Jesus ainda, tá bom? De Jesus para Deus tem que se curar, a gente tem que se curar primeiro para poder ascender, né? Mas tá vendo só como eu saí bem no meu erro? Pois é. Maria de Jesus, um grande abraço para você, para todos os aniversariantes de hoje. Felizes, mais um ano, mais uma conquista, abrindo uma nova perspectiva aí nesse final de ano, para os próximos anos, né? E amanhã, William Freitas Silva, a Meg Book, a Margarete faz aniversário. Um beijão para você também, viu, Meg? Você, pro Book, para a criançada toda aí, vovó, netinho, todos vocês. Também aniversário amanhã de quem? Da Shirley Bar. Beijo para a Shirley também, conhecida nossa, às vezes Paz de Amor, muito amiga nossa. Um grande abraço para você também, muita saúde para vocês, toda essa criançada aí também, viu, Shirley? Jericlé Negrini, aniversariante também, olha com a gente, né? A Jericlé Negrini que a gente conhece também, lá do nosso lar, né, do centro lá. Grande abraço, Jericlé, também a Fátima dos Anjos, olha aí, que beleza. Aniversariante temos Maria, temos a Nalva dos Santos, temos a Maria de Jesus, tem a Fátima dos Anjos, todo mundo iluminado, né? Espero que sejam devidamente curadas todos vocês, hein? Tá bom? E amanhã a Maria Bela Cruz aí, tá? Bela Cruz também. Então um grande abraço também para Maria Bela Cruz, para domingo, aliás, perdão, domingo. Então, queridos amigos, para todos vocês, né, com um pouquinho de humor também, né? Chegando aí já ao final de semana, terminando aqui a nossa sexta-feira. Um grande abraço, coração a coração, para todos vocês, uma vibração amorosa, positiva, todos os aniversários que eu citei, mas também os particulares de cada um de nós. Inclusive amanhã, né, meu santíssimo, tem aniversário da Fernanda também, que é a nossa sobrinha, dia 9, né, que é aniversário da Fernanda. Então, aquele beijo a gente adianta aqui também para a Fernanda, com as bênçãos de Deus. Que tudo esteja na paz do Senhor, para todos vocês. Do Lucas, quando que ele faz aniversário? É esse mês, não é? Se não me engano. Lucas? Acho que é dia 10, se não me É, engano. do Lucas, o filho do Anderson. Filho, é por esses dias aí. A gente está aqui fora. Não, está aqui, ó, Lucas Daniel Pires. É que eu corri um pouquinho mais. Ele faz também dia 9, né? O filho da Patrícia lá, da nossa compadre dos Estados Unidos. Grande abraço para o Lucas também, viu? Que Deus abençoe. O Delcio Vacari também, o Walter Júnior Ferreira. Grande abraço para todos vocês. Queridos amigos, vamos então para o nosso momento de prece, agradecer a Deus, nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus, porque pela graça de Pai nós estamos aqui juntos nesse momento, vivos, né? Procurando melhorar com saúde. Se estamos um pouquinho abalados, a gente corre atrás também, mas acima de tudo agradecer muito pela vida que nos une neste momento. E vamos pedir então também pela saúde de tantos irmãos que precisam, e muitos que vocês também conhecem. Vocês mentalizem, tragam essas pessoas aos seus pensamentos nesse momento de prece, nesse momento que unimos, não é, as nossas vibrações amorosas, positivas, realizando a prece, agradecendo ao Pai, agradecendo ao Mestre Jesus. E, acima de tudo, levando a eles também as nossas necessidades individuais, cada um desses que a gente pede, perdão, e cada um de nós também. Vão mentalizando aí, que nós também vamos orar por pessoas aqui. Vamos orar, claro, pelo Claudemir Ruiz, pela Jandira Vieira Furlan, Tercinha Antonella, nossa irmã, Gabriel Ruiz Miller, Maria Aparecida Braga, Bárbara Comete, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, em recuperação, com o nosso querido Maurício Barros também, orando pela Ivonete, orando pelo André, pela Dona Maria Terezinha, Adriano, Dona Bela Bastos, Maria das Graças Barbosa Pires de Esferra, Paulo Renato Ferreira, em memória do nosso amigo, Cecília de Paulo Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Jéssica Svensson, Orlando Lameu, Elane Peroni, Liana Saldanha, Vanine Colucci, Mirelle Colucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Jaime Faciosa, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Delcio Muzes da Silva, Cláudio Calef Filho, Amanda Graziela Cassiano, Alírio Vicente Camargo, também a Maria Ângela, Dona Bela Basso, Luiziane Esferra, Isadora Pérez Garcia, para todos vocês, nossa força nesse momento de prece que vamos levar e nos comunicar com o nosso querido Pai. Nosso abraço então também para Eliseu Gasparini,
E vamos ao nosso momento de prece. Vamos lá. Salve Regina, Madre Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles Filii, ad te suspiramus, clementis et plebis, in ac lacrimarum Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nós aqui, seus filhos, Pai, seu irmão, querido Mestre, estamos felizes por mais uma vez podermos estar juntos e agradecemos ao Pai pela misericórdia nos conceder a vida. E assim, todos nós agradecemos também, Mestre Jesus, por estar conosco sempre, nos amparando, auxiliando, encaminhando. E sim, pedimos a vós, querido Pai, que abençoeis a todos nós, seus filhos, que abençoeis os aniversariantes desses dias, e abençoeis tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, abençoando também, Pai, nossos entes queridos, familiares, amigos, que já nos deixaram, mas estão vivos em nossos corações, em nossa mente, abençoando nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, indo se juntar a tantos e tantos irmãos que caminham no plano espiritual. Abençoa ainda, Pai, esses que nós demos os nomes, em suas necessidades que conheceis tão bem. A esses todos que nossos irmãos em seus lares amorosamente também mentalizaram. E a todos nós, propriamente a todos nós. Abençoando ainda nossas famílias que tanto necessitam. Todos os seus filhos caminhando pelas estradas do mundo e tantos em grande necessidade ou passando por tantas dificuldades causadas por nós mesmos, por nossa ignorância, nossa ganância, orgulho, vaidade, gerando tantas guerras, tantas e tantas dificuldades entre nós. Auxilia-nos a superar essas dificuldades, essas debilidades de nosso próprio coração. E auxilia, Pai, os dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo que necessita, por todos nós, abençoando ainda os nossos irmãos. Sim, os nossos irmãos à procura do trabalho, abençoado o trabalho. Os nossos irmãos que nos dão o trabalho. E todos os nossos irmãos que têm seu trabalho e sim cumprem todas as suas obrigações com alegria. Por isso, amado Pai, abençoa ainda nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, agradecer, abençoando a esses irmãos que estão vindo entre nós, chegando ao mundo por seus pais, abençoando tantas e tantas crianças, jovens, adolescentes, descobrindo o mundo, e ao conquistarem seu lugar, que façam a sua vida baseada no amor, na justiça, na tolerância, na paciência, no perdão, na indulgência, na fraternidade, na solidariedade. E que juntos, Pai, juntos consigamos reverter esse processo de destruição do ambiente que ora fazemos, vitimado o ambiente por nossa ignorância, por nossa maldade tantas vezes, mas também por nossa ganância, que consigamos recuperar essa fauna, essa flora e a abençoada água tão necessária para todos nós. Assim, oramos pela mensagem maravilhosa que nosso Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não os deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E nós, humildemente, Pai, vos pedimos,
o teu amor, a tua paz, a tua luz, a tua misericórdia, para todos nós reunidos, para todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem, que sua paz, sua luz, sua misericórdia, suas bênçãos celestiais estejam sobre todos, equilibrando nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, harmonizando nossa mente, e assim harmonizamos nossos lares, e onde quer que formos, levando o seu amor, distribuindo abundantemente aos nossos irmãos. Por isso ainda pedimos, abençoai nossos anjos guardiães, tantos bons espíritos, tantos e tantos irmãos perdidos na sua caminhada, Pai, caminhando trilhas perigosas, mas que precisam retornar ao caminho do bem, do amor, para eles próprios se elevarem. Por isso, agradecemos, Pai, sempre a vós, agradecemos a Mestre Jesus, a nossa querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Pois é, amigos queridos, vamos, então, nesse momento em que nós vamos encerrando esse nosso encontro de hoje, agradecer a participação de vocês, a presença de vocês, Então, eu e a Célia aqui mandamos um beijo grande para todos vocês, aquele abraço, coração a coração, desejando uma linda noite, um ótimo descanso para vocês, uma maravilhoso final de semana, Ia falar, pensei que essa quinta-feira foi ontem, um maravilhoso final de semana, mas uma maravilhosa noite, claro. Então, que haja muito amor, muita paz, nos dias de todos vocês, amor entre os familiares, que se elevem, que cresçam, e que todos nós consigamos nos curar, como diz Joana de Ângeles hoje. Então, vamos marcando um novo encontro para segunda-feira, iniciando uma nova semana. Uma bela noite para todos vocês. Segunda-feira, com a permissão do Pai, com saúde, sob as bênçãos dele, estaremos novamente reunidos para mais um pouquinho do Evangelho, Joana de Ângeles, para todos nós. Fiquem todos lindamente bem, uma maravilhosa noite, bom descanso, ótimo final de semana, e que a paz do Senhor seja sempre convosco, conosco sempre, agora, sempre, sempre, sempre. Linda noite para todos vocês, fiquem todos muito, muito bem, e até segunda-feira. Tchau.